Esse conceito de co-incorporação. O que é isso? A co-incorporação, como a gente faz uma quantidade bem significativa de originação de negócio, a gente encontra os melhores terrenos, nas melhores condições. Somando o VGV total deles, a gente tem quase 2 bilhões de VGV. Olá, ouvintes e espectadores do Modo Avião. Eu sou a Renata Maciel e hoje eu tô com o Fábio Oliveira. O Fábio é diretor de desenvolvimento comercial da Invescom, empresa aqui de Curitiba, que é uma das mais interessantes. Nós vamos descobrir por que aqui hoje. O Fábio é formado em arquitetura e urbanismo, é um cidadão do Brasil, já morou em todas as capitais do Brasil, brincadeiras à parte. O Fábio já está há 20 anos no mercado imobiliário, trabalhou com desenvolvimento de shopping centers, né? E está aqui em Curitiba há muitos anos, na Invescom há 2 anos, contribuindo aí com esse super projeto na estruturação, né, de negócios, originação de negócios, oportunidades e desenvolvimento de projetos em parceria com incorporadoras também, tá? Então, Fábio Oliveira, um prazer te receber aqui no Modo Avião. Bem-vindo. Muito prazer, Renata. Obrigado pelo convite. Que isso. É realmente um prazer estar aqui hoje com você. Obrigada. Fábio, apresenta pra gente o que é a Invescom, né? A gente estava aqui falando antes de começar a gravar, né? Ah, mas vocês trabalham com locação comercial, vocês são muito conhecidos por isso. Ah, não, vocês incorporam, vocês constroem. O que é a Invescom hoje? Toca aqui no mercado de Curitiba e região metropolitana. Perfeito. Acho que é muito bom, inclusive, a gente começar com essa pergunta, porque essa dúvida ela é muito recorrente e nós não somos uma imobiliária, nós não somos incorporadores, né? Na verdade, nós somos uma empresa de desenvolvimento imobiliário que desenvolve empreendimentos focados em renda e ganho de capital. Então, a gente explora os imóveis como a gente explora ativos imobiliários, mas com fins financeiros. Né? Isso para a gente é muito importante. Então, essa é a conexão entre o produto e a forma como a gente vai explorar esse produto. Então, a nossa gama de atuação é bem diversa, realmente. A gente pode falar um pouco dos nossos imóveis, mas a gente uma diversidade bem bacana de empreendimentos hoje pulverizados aqui na região metropolitana de Curitiba. E aí, por conta disso, a gente acaba se associando a grandes marcas do mercado. Então, Perfeito. A gente trabalha com muitas imobiliárias, né? Somos parceiros de praticamente todas as grandes imobiliárias da cidade, né? Somos parceiros de quase que todas as grandes incorporadoras da cidade também. Então, é um pouco de tudo isso. De tudo isso pra gente. A resposta vai ser um pouco longa, porque, enfim, de explicar como funciona, mas, de fato, essa acho que acaba sendo uma boa definição. Somos desenvolvedores imobiliários, e o nome, inclusive, Invescom, é de investimento e consultoria, e quase que o com funciona também como na construção. Tá, mas o foco é comercial, né? Nós estamos falando de imóveis comerciais, é o principal. Os imóveis comerciais, eles têm uma participação muito grande hoje no nosso portfólio, porque as teses de exploração comercial, elas são muito, muito fortes e muito firmes quando a gente pensa em longevidade. Então, quando a gente enxerga, na verdade, imóveis voltados para renda, naturalmente, a grande maioria, 99,9% do que a gente hoje produz é comercial por conta disso. E aí dentro do comercial, obviamente, tem várias teses distintas, Sim. mas comercial. Você estava comentando comigo que hoje o modelo de atuação de vocês é baseado em originação, estruturação, né, e a co-incorporação de empreendimentos. Eu fiquei curiosa com esse conceito de co-incorporação. O que é isso? Acho que vale primeiro a gente entender que a gente tem 2 caminhos para todos os projetos que a gente desenvolve. Então, como o objetivo é financeiro, ou o empreendimento vai ser voltado para renda ou voltado para ganho de capital. Ganho de capital, basicamente, é construir e vender para que no processo eu tenha um ganho. E a co-incorporação, como a gente faz uma quantidade bem significativa de originação de negócio, a gente encontra os melhores terrenos, nas melhores condições. Não necessariamente são terrenos que já estão prontos. Na verdade, na grande maioria dos casos, eles estão zero prontos. E uma das nossas expertises é justamente conseguir fazer com que aquele terreno que pareça algo difícil
beirando às vezes o impossível, a gente consiga fazer com que ele seja de fato, né, algo bom, bem avaliado para o mercado imobiliário. E a gente desenvolve até no nível de entender qual é o melhor produto, qual é o máximo que a gente consegue fazer ali, o que a gente pode extrair de valor daquele terreno. E ao invés de incorporar e fazer dali, né, quando a gente está pensando, no caso, a gente identificou que naquele terreno a gente vai fazer um projeto voltado para ganho de capital, ao invés de incorporar, eu desenvolvo todo esse produto e eu convido as incorporadoras para que façam aquele projeto junto com a gente. Então, em algum momento eu passo o bastão, né, desse projeto para a incorporadora, e aí eu fico como permutante desse terreno. Tá. Só que a diferença de só ser o permutante é que eu fiz todo esse trabalho anterior. Então a gente chama de co-incorporação, porque... Vocês atuam nas primeiras etapas. Exatamente. E depois vocês passam o bastão. Exato. Para a parte de construção, venda com Isso, exato. E em algum momento, eventualmente, a gente volta, pega essas unidades de volta. Então, a gente entra na originação e depois a gente pode voltar em alguma fase do processo. Bem interessante. É diferente. É diferente. E o que significa, né? Você falou, tratar imóveis como ativos financeiros desde a origem do projeto. O que significa isso na prática? Então, a gente tem uma racionalização de todo o nosso processo. Então, desde a escolha do ponto, né, a definição do tipo de produto que a gente vai desenvolver ali, inclusive a destinação, se ele vai ser para venda ou para aluguel, existe muita racionalização nesse processo. E a gente é muito comprometido com as pessoas que vão fazer parte dessa jornada junto com a gente, né? Então, normalmente, esses projetos eles são oferecidos para investidores que entram junto com a gente e a gente desenvolve esse projeto desde o momento inicial, já com um alvo financeiro. Certo. Então, no fim, o produto vai ser um prédio, um mall, uma loja, um barracão, enfim, alguma coisa, mas o investidor, ele escolhe entrar com a gente tanto quanto ele escolheria fazer uma aplicação financeira em alguma das grandes bancos ou corretoras que existem no país. E toda a defesa desse investimento Exatamente. Você vai fazer da mesma forma que esse... Exatamente. E é interessante que tanto no desenvolvimento quanto na vida desse empreendimento, né? Se for um caso para renda, por exemplo, que é algo que normalmente, quando uma família resolve investir com a gente, eles estão pensando muito na longevidade daquele investimento. Então, a gente acompanha todo o processo, né, depois de vida desse empreendimento, porque a tese, né, de investimento imobiliário, ela não é um retrato. Ela é perene. E a gente precisa garantir que essa tese continua sendo aplicada para que a valorização em cima daquele ativo continue dentro da expectativa original que a gente tinha. E, naturalmente, os ciclos de cada um dos imóveis, né, passam e a gente vai tendo essas valorizações ao longo do tempo. É quase como se fosse um fundo imobiliário, né, e a gente vai reportando toda essa jornada para os investidores que estão junto com a gente. Tá. Então, mensalmente, trimestralmente, dependendo do tipo de projeto, eles vão acompanhando os números, passo a passo, dado a dado, tudo o que está acontecendo, para que eles tenham o retorno que eles tinham de expectativa lá atrás. Tá. Então, seja para vocês como investidores ou para investidores parceiros que entram com vocês. Vocês têm hoje a tese de investimento de renda recorrente ou ganho de capital. Exato. E aí, como é que as tipologias hoje que vocês trabalham se encaixam nisso, né? Porque, para quem não está muito familiarizado até com o mercado, né, na frente comercial, assim, eu sei que vocês trabalham muito bem a questão dos strip malls, por exemplo, né? A gente também tem as lajes corporativas, tem build to suit, tudo isso vocês hoje operam, certo? Exato, exatamente. Então, quando o investidor ele pensa em algo para renda, é natural que ele pense, e acho que vale também a gente, né, dar um passo atrás, o perfil desse investidor, né, que hoje vem junto com a gente, em geral, são famílias. Né? Então, são famílias que estão fazendo um investimento e que pensam não só em ter a rentabilidade, mas também da perenidade, né, desse resultado, na perenidade daquele patrimônio que vai ficar para os filhos, para os netos, etc. Exato. Então, cada tipo, a gente identifica, né, estuda e a gente, enfim, se aprofunda nos dados, pesquisas, etc. Para cada tipo de empreendimento tem uma tese, né, específica.
E a gente tenta entender, primeiro, como a gente vai conseguir passar pelo tempo se protegendo da inflação, né? Como a gente vai passar pelo tempo se protegendo, mas ao mesmo tempo ficando com possibilidade de continuar explorando aquele terreno no futuro, quando o bairro vier a ser mais desenvolvido, quando a cidade crescer e mudar de perfil. Então a gente pensa em muita coisa quando a gente está definido, né, um novo projeto, um novo produto. Você tem que olhar para o presente e fazer um exercício Exatamente, de futuro o tempo inteiro para exatamente. poder convencer os teus investidores. Exato, mas sempre pensando no retorno financeiro como destino, né? A gente precisa passar por toda essa jornada, mas obviamente precisa garantir que aquilo é uma boa aplicação dos recursos da família. Uma pausa rápida no seu voo para um aviso importante. Você pode até colocar o celular no modo avião para ouvir esse episódio com tranquilidade, mas a sua imobiliária não pode parar. É para isso que a inteligência artificial da Laís serve. Enquanto você ouve a gente, a Laís está lá, atendendo e qualificando seus leads e pré-agendando visitas para o seu time, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça a IA que trabalha enquanto você voa. Acesse www.lais.ai ou o link na descrição do episódio e saiba mais. Fábio, e esses ativos que a gente comentou aqui, eles estão hoje distribuídos aqui na cidade? Vocês atuam em Curitiba e região metropolitana, é isso? Exatamente. E como que vocês fazem a gestão desses ativos? Isso sim é um desafio. A gente tem uma diretoria de operações que tem que rebolar para conseguir garantir a plena operação de todos eles, né? Mas hoje a nossa atuação ela está muito concentrada aqui na região metropolitana de Curitiba. Eu acho que esse é um ponto importante, inclusive, porque o mercado imobiliário ele é muito regional. Né? Então, tanto de ponta a ponta, tanto né, o investidor, os usuários daquele empreendimento que a gente vier a desenvolver e até mesmo a nossa capacidade de originação e o nosso nível de assertividade é porque a gente conhece profundamente a cidade, né, e o caminho do desenvolvimento. Então, no mercado imobiliário, você tem que fazer, de certa forma, um certo exercício de futurologia, de entender o que está acontecendo com a cidade para garantir que aquilo seja um bom empreendimento no futuro. Então, hoje a gente tem pulverizado em vários municípios aqui da região metropolitana, diferentes empreendimentos, né? Eu tenho strip mall, lajes corporativas, barracão logístico distribuído aqui ao redor, justamente entendendo para onde a cidade está indo. Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Como é que vocês fazem essas análises, assim, para saber para onde que vai esse investimento hoje? Isso tudo é equipe interna que faz? A nossa equipe ela acaba funcionando como um grande cérebro. Né? Tá. A gente tem muitos parceiros terceirizados, né, que a gente utiliza, mas as decisões ficam muito dentro da empresa. E assim, primeiro a gente acompanha muita pesquisa, a gente está muito atento ao tudo que acontece na cidade. Acho que o nosso olhar, né, o Luiz Napoleão, que é o nosso fundador, é um cara que tem um olho incrível, assim, é uma águia de mercado imobiliário, nasceu nesse ambiente, né? Super respeitado. Exato, super conhecido. Então, a gente tem a experiência de conseguir enxergar e ler, mas ao mesmo tempo a gente tem a experiência de viver aquilo e saber de fato como no dia a dia as coisas estão acontecendo. Uhum. Então, né, acho que você perguntou anteriormente, assim, a gente entende cada um desses imóveis e o que está acontecendo, mas também a gente faz uma leitura muito local do que acontece naquela região, né, quem é o público que consumiria o produto que está ali, se esse público já está ali, ou se eventualmente eu precisaria levar esse público para lá, e como eu conseguiria atender ele. Então, eu tenho que, na verdade, fazer todas as conexões para garantir que eu tenha o produto mais assertivo possível. Né? Então, se vai ser um edifício corporativo ou um galpão logístico, são todas essas variáveis que giram em torno, né, de uma localização que vão me responder. E como que essas decisões se unem de alguma forma com o land bank de vocês, né? Vocês hoje têm quase 30 terrenos aí, né, no portfólio de vocês, mas entendo que não necessariamente esses terrenos vão ser usados para esses empreendimentos que vocês vão desenvolver. Sim. Após analisar essa demanda, como você disse. O que acontece? O investimento imobiliário, ele é uma conjuntura de várias
de todas essas variáveis, mas a questão investimento faz com que a originação, né, eu falei das variáveis todas espaciais, de localização, tendência da cidade, etc., mas nada disso adianta se eu não tiver um terreno sendo adquirido por um preço adequado. Então, eu preciso garantir que essa originação seja uma originação eficiente para que ela alimente a minha estratégia financeira para todo o projeto que eu vou ter, né, que vai ser desenvolvido dali para frente. Então, a gente, né, possui o Student Bank porque toda vez que uma boa oportunidade é encontrada, independente da gente já ter os investidores junto com a gente ou não, eventualmente a gente já decide fazer uma aquisição para garantir que aquela oportunidade está com a gente. Né? Então, hoje a gente tem um porte de empresa, né, até pequeno parênteses, assim, a gente fala lá dentro que a gente é grande o suficiente para fazer a diferença, mas pequeno demais, pequeno o suficiente para se importar com tudo, com os nossos investidores, com a sociedade, etc. Né? E a gente, estrategicamente, tenta se manter num tamanho para que a gente consiga ter agilidade, mas, ao mesmo tempo, ter relevância para que eu consiga entregar, né, desenvolver produtos imobiliários que sejam relevantes para os nossos investidores. Vocês têm, né, uma carteira de ativos própria e vocês vêm cada vez mais ampliando a gestão de ativos de terceiros, né? E esse trabalho, eu entendo que é um trabalho que você vem conduzindo aí nos últimos 2 anos. Perfeito. Imagino que seja um desafio grande também, e eu queria entender quais são esses desafios, né? Como é que é o perfil desse investidor hoje que vocês têm com vocês ou que vocês estão buscando? Né? E os desafios, até para alguém como você, que mesmo com 20 anos de mercado, veio de fora de Curitiba, né? Numa cidade que é conhecida por ter pessoas um pouco mais tradicionais, um pouco mais sisudas às vezes. Como é que é esse trabalho de ampliar essa carteira, né, de investidores parceiros? Excelente pergunta, você não. Renata, acho que primeiro falando um pouquinho só de mim até nesse processo todo. Eu vim para Curitiba, me apaixonei por Curitiba, me apaixonei em Curitiba, sou casado com uma curitibana, né? Os meus filhos, um deles é curitibano também, inclusive. Então, essa cidade, eu tenho uma conexão muito forte com ela. Não consigo ter o sotaque do curitibano, mas depois de 25 anos ainda não tenho sotaque. Mas, ao mesmo tempo, tenho um respeito, uma admiração enorme pela cidade e por tudo que ela me proporcionou. Sobre essa forma de gestão, desde o início da Invescom, a Invescom está prestes a fazer 15 anos. E desde o início da empresa, ela já nasceu com o objetivo de desenvolver produtos pensando na perenidade, pensando no patrimônio familiar, num cuidado, etc. E algo que é muito forte do nosso DNA e que também é uma herança, né, que o Luiz, nosso CEO, já trouxe das outras empresas que a família já teve, né, que, enfim, eles têm uma super jornada no mercado imobiliário com outras empresas, que é de ser absolutamente transparente em todas as etapas do processo, né? Todos os nossos investidores têm acesso a todas as informações, a gente disponibiliza isso sempre mensalmente, etc. Não tem como fazer, né? Algo assim, a única forma informação. de se crescer de forma sustentável, né? Então, assim, e a gente nunca teve a ambição, a gente sempre teve um cuidado em crescer de forma sustentável. Né? Então, a gente nunca foi a varejo fazer captação, né, à torta e à direita, só para trazer dinheiro para dentro de casa. Então, a qualidade dessas relações, ela sempre foi algo que preocupou a gente para garantir que ela sempre fosse de muita qualidade. E ao longo desses nossos 15 anos, né, todas as relações, né, que foram feitas, elas próprias, por si só, acabavam gerando novas conexões. Como indicação, então, né? Exatamente. Então, puxa, tô aqui, tô contente, gostando, vem aqui chama também. Um colega. Exatamente. Tá. E hoje, até por conta, né, do galpão logístico, a gente já está um pouquinho mais aberto a ter um volume um pouco maior de investidores, porque a gente está fazendo uma captação grande para lá, mas ainda assim, né, essa relação transparente, verdadeira, onde a gente deixa todas as nossas opiniões sempre muito claras e a gente tem esse jogo combinado, né? E ao mesmo tempo uma preocupação genuína com governança, né? Em cada etapa de tudo que a gente faz dentro da empresa, acabar fazendo com que essas relações sejam duradouras. Sim. Então, hoje a gente, esses investidores, eles têm até uma certa dificuldade em querer sair ou se desfazer de alguns ativos que eles fazem parte, e isso tem feito com que a gente até olhe para o futuro e até pense, porque
quando eu faço a manutenção das teses financeiras de extração de valor, né, para o empreendimento imobiliário, e considerando esse perfil de investidor que a gente tem muito próximo de famílias, eu quase que já me porto hoje como se eu fosse uma gestora, um multifamily office de patrimônio imobiliário, né, e não só uma administradora de imóveis, né. Então, o fato de a gente ter essa visão e essa preocupação com o que de fato, com quem está do outro lado da mesa, faz com que a gente esteja indo para esse caminho. Tá. Né? A gente continua sendo naturalmente desenvolvedor, isso é uma frente que não nos vai dá mudar, um tesão enorme assim, Sim. de desenvolver, etc. Mas cada vez mais a gente vai acumulando as coisas que a gente desenvolveu e a gente entende que a gente precisa né, devolver, né, o reporte para esses investidores da melhor forma possível. Então, por isso que a gente tem ido nesse caminho, né, de se portar como uma gestora de patrimônio. E não é questão de tamanho, de quantidade, né? Mas de dar uma sensação de ganha-ganha, de transparência, Exato. Né? Para todo mundo que está Exatamente. envolvido. Assim, nos nossos projetos, né, a gente apresenta relatórios mensais, assim, onde absolutamente todas as linhas são sempre abertas ao extremo, né? Então, desde o momento inicial que o investidor escolhe entrar com a gente, inclusive nossa linha de lucro lá especificamente fica aberto para eles saberem assim, o quanto a gente está ganhando com cada uma das situações, né? Então a gente fala muito assim que eles entram ao preço de custo normalmente, né? Porque a gente deixa sempre tudo muito exposto e eu acho que é uma forma muito boa, assim, a gente tem bons feedbacks, né? Dessa transparência, desse formato, e eu acho que isso inclusive tem feito a gente ao longo dos anos ter tanta relação com tanta gente boa e relevante para a cidade e relações que se mantêm. Né? Exatamente. Então tem investidor que está com a gente desde do ano 1 desses 15 anos praticamente e até hoje está aqui com sua aplicação, com seu investimento ali. Mas esse é o segredo, né? É um bom relacionamento cultivado. Exatamente. E a questão nós falamos da co-incorporação, né? Vocês entrando ali no desenvolvimento com as primeiras etapas, depois a incorporadora com a construção e as etapas seguintes. Mas eu sei que vocês também têm um trabalho muito próximo, não só com as incorporadoras, mas com as imobiliárias também, né? Hoje, vocês podemos dizer que essa parte de comercialização realmente não é a frente de vocês, né? Exato. Como que vocês organizam essa relação hoje? Então, o nosso negócio efetivamente é essa originação. Né? Então, a gente definir, né, um produto, encontrar, ler essa região, população, etc. e tal. E aí, depois de um empreendimento pronto, né? Então, eu tive todo o meu relacionamento com o investidor, eu desenvolvi todo o meu relacionamento com a região e com a obra, a construção, etc. Mas, no final, eu preciso me linkar com as pessoas que precisam chegar até aquele ponto. E hoje, dentro da minha estrutura, eu até tenho uma imobiliária, mas o objetivo da minha imobiliária atual, na verdade, é garantir a tese da minha estratégia. Me conectar com essas pessoas é um desafio tão complexo que a gente nem ousa fazer isso também dentro de casa. Assumir o lugar deles. Não é à toa, existem excelentes imobiliários, nisso, né? Exatamente. Então, assim como a construção. Não somos construtores, a gente também convida, né? Então, a gente convida todos os especialistas. E a imobiliária, ela tem um papel fundamental nisso tudo, porque ela está nos conectando com as necessidades, né, das pessoas. Do mercado. E diferente da conexão com o público local, o investidor de uma loja que está buscando um ponto, etc., ele pode estar em qualquer lugar, inclusive fora da cidade. Então, é um desafio tremendo, mas, graças a Deus, temos imobiliárias excelentes na cidade. Excelentes que parceiros. nos ajuda, exato. Então, nós somos parceiros hoje de talvez quase todas as grandes imobiliárias da cidade. Em algum tipo dos nossos produtos elas nos atendem, inclusive algumas imobiliárias até internacionais também, que atuam aqui em Curitiba e a gente, né, faz negócio junto também, porque essa conexão ela é muito difícil e muito valiosa. Então, se conectar com esse cliente, né, e, enfim, a gente valoriza isso bastante. E até tem um ponto, assim, eu falo bastante para os corretores, assim, eu adoro pagar comissão. Né, não tem nenhum problema, porque o que eu quero, na verdade, né, o meu grande objetivo é garantir minha taxa de ocupação. Então, ter uma taxa de ocupação de 98%, tecnicamente ela está muito próxima de zero. Quase que é uma vacância estratégica, inclusive, para o giro do negócio. Então, eu adoro pagar comissão porque significa que eu estou trazendo mais negócio, outras coisas estão surgindo. Então, os imobiliários que não conhecerem ainda e quiserem fazer negócio com a gente, inclusive, já fica o convite aqui. Que legal. Esse é um espírito, né? De fazer parceria mesmo, que não tem empresas que têm umas mais do que as outras, né? Tem gente que prefere, não, eu vou conseguir ganhar mais atuando em mais frentes. Obviamente, o teu potencial aumenta de ganho, mas também
também o teu trabalho e a chance de você não conseguir entregar o melhor serviço especializado também é grande. Então, quando a gente costura parceria, né? Exatamente. Reunindo os melhores ali, é o que a gente falou antes sobre investidor, é o ganha-ganha, né? Exato, é o famoso dividir para multiplicar. Exatamente. Então, sem dúvida nenhuma, acho que a gente é muito mais eficiente quando a gente busca essas parcerias e tem relações verdadeiras e honrosas com todas essas partes, né? Perfeito. Bom, e se você que está nos assistindo, está curtindo o papo aqui com o Fábio, vocês vão ter a oportunidade de encontrá-lo presencialmente esse ano no Cúpula Summit. O Fábio vai ser um dos nossos speakers durante o evento. O Cúpula Summit acontece nos dias 20, 21 e 22 de maio. No dia 20, a gente tem visitas a incorporadoras imobiliárias aqui da cidade, visitas de imersão para conhecer operações. E nos dias 21 e 22, nós vamos ter o conteúdo e o networking mais qualificado do mercado para gestores de imobiliárias, de incorporadoras, corretores, líderes nessas empresas. Imperdível o evento, mais de 100 horas de conteúdo. Então, se você ainda não comprou seu ingresso, a gente colocou aqui no link da descrição do episódio, tem o link para o site do Cúpula Summit. Então, convido você para assistir o Fábio, inclusive. Ótimo. Estou muito animado com essa participação. E nós também. Fábio, eu queria voltar um pouquinho na questão dos formatos, né, dos produtos. O que está tendo mais procura, como que tá a tendência hoje, né? A gente faz um tempinho que ouve falar dos strip malls como um ativo interessante. Como que vocês estão hoje distribuindo isso, né? Olha, te falar, Renata, que pela nossa taxa de ocupação, que está praticamente... Eu tenho, em todos os meus tipos de produto, minha taxa de ocupação está muito próxima de 98%. 98, alguma coisa. Só te interromper, para quem caiu de paraquedas, o que é o strip mall? Perfeito. Rapidinho, é bom, né? Então, vamos lá, vamos dar um passo atrás. O strip mall, ele é um centro comercial, né, e é o nome americano para falar mall em fita. Sim. Né? Basicamente é aquela relação de lojas ali num pequeno grupo, com estacionamento na frente, sempre bem posicionado numa região que tenha um público consumidor passante ou que mora ali naquela região e que usa o strip mall muito com conveniência, complemento do dia a dia do que ele precisa, seja o complemento do varejo, do consumo, mas em geral o serviço acaba sendo algo muito relevante. E não está associado diretamente a nenhum perfil socioeconômico específico, Absolutamente, né? Não. Inclusive, os nossos malls têm bem distintos. A gente tem em vários bairros e cidades da região metropolitana. Hoje a gente tem 9 malls em operação, mais 3 que estão em desenvolvimento. E fora várias outras lojas de rua que a gente também tem, BTS, etc., que a gente tem espalhados pela cidade. Farmácias, mercados, academia, enfim, tem bastante coisa. E então é isso. Então, é um centro comercial que atende a uma população específica. E a pergunta que você tinha feito anteriormente, né, sobre a forma como a gente conduz, né, esses projetos, os strip malls não é em qualquer lugar, não é qualquer posição, qualquer terreno que a gente pode fazer, e tampouco é qualquer tipo de ocupação que eu posso colocar num produto como esse. Então, meu objetivo, como eu falei em algum momento, é financeiro, mas eu não posso só alocar pelo maior aluguel. Sim. Eu não posso só querer que ele tenha, enfim, a farmácia, por exemplo, é uma locação que todo mundo gosta. Eu não posso posso colocar 20 farmácias, né, no mall. Exatamente. E um bom mall, por exemplo, fica ali na casa ali de 10 a 20 lojas, é um bom mall. É fácil alugar, mas ele não vai ter o retorno. Exato. Então, assim, o que faz do strip mall ser algo relevante e que as pessoas gostam tanto é que o mall, o que faz ele ser diferente do varejo tradicional, dos pontos comerciais de rua, é que esse mix, esse grupo de lojas que eu escolho para ter ali, que faz a diferença na vida de quem consome. E quando eu faço a diferença na vida de quem consome, o desejo dos inquilinos, né, dos ocupantes das lojas, né, loja, restaurante, serviço, enfim, o que for, em fazer parte desse mall aumenta. Então,
a gente precisa manter um equilíbrio entre o quanto eu vou disponibilizar de área para compor um mix e, ao mesmo tempo, um equilíbrio em relação ao aluguel, porque o aluguel por si só, dentro de um mall eu preciso ter uma floricultura e eu preciso ter a farmácia que a gente citou, por exemplo. Né? São negócios absolutamente distintos. Eu não posso posterizar a forma como eu trato e cuido da floricultura e da forma como eu trato e cuido de uma farmácia, uma rede de varejo, etc., que tem uma capacidade de venda muito diferente de uma operação, às vezes, de serviço muito local. Mas a composição é o que faz daquilo ser um empreendimento diferenciado. Então, a gente enxerga isso, e a gente enxerga isso, inclusive, ao longo do tempo, né? Porque, enfim, o varejo se transforma, ele muda, ele evolui, né? Conforme a tendência de consumo das pessoas, e a gente tenta projetar esses espaços para acompanhar essa evolução. Perfeito. Para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre perspectivas. Para onde que a Invescom está indo? Para onde que o mercado está indo? O que vocês estão observando? Né? Curitiba, região metropolitana, outras cidades também. Quais são as tendências aí dentro desse mercado de vocês e como que vocês estão se organizando para alcançar aí a melhor entrega? Você comentou, quando a gente pensa em tendência hoje, vou falar primeiro do tendência de renda. Hoje, até pela nossa taxa de ocupação, está no momento que tudo está bom. Então, apesar do desafio da economia, apesar de todas as turbulências, né, que o país vive, que Curitiba e o Paraná é um estado muito forte, segue resiliente, e todos os nossos produtos estão vivendo ciclos muito positivos. Então, a gente hoje tem desenvolvimento laje corporativo, nossa taxa de ocupação está altíssima, inclusive, Olha com só, as nossas lajes. interessante. A gente está desenvolvendo o galpão logístico, que inclusive tende a começar a obra em breve, e a gente tem um galpão de 45 mil metros quadrados, na verdade 43.500 metros quadrados, né, que a gente está fazendo em São José dos Pinhais. Esse produto a gente vai, já no mês que vem agora, começar, né, a rodar e conversar sobre ele com algumas pessoas. E isso é certo, né? Algumas pessoas já sabem, né, e a gente já tem conversado, mas ainda de uma forma relativamente, ainda sem fazer muito barulho. Muito alarde. Mas a gente já tem conversado com potenciais inquilinos, né, e fica pronto daqui a um ano. A gente está desenvolvendo um mall bem bacana no centro de Campo Largo, né, que é uma região que está num crescimento muito interessante. A região metropolitana, na verdade, a cidade está crescendo e está empurrando a população, né, para as cidades vizinhas. E não necessariamente as cidades vizinhas elas estão preparadas para esse novo momento de consumo. Perfeito. Então, a gente hoje já tem atuação em algumas outras cidades. Campo Largo a gente ainda não tem nada. É a oportunidade, né? A população se deslocando para moradia nesses Exatamente. locais, eles vão ter demanda para... É a questão que a gente falou ainda agora, né? Então, é a evolução, né? Então, o hábito de consumo, ele vai gerando novas necessidades. Então, a gente enxergando que isso está acontecendo, e isso, inclusive, tende a se potencializar, né? A gente já começa a preparar o produto, e a gente tem um mall no centro da cidade, um terreno, quase que um terreno inteiro. Tem 3 frentes do terreno, vão ser 32 lojas, 2.500 metros quadrados. Isso é incrível. Enfim, e fora vários outros projetos que estão numa fase ainda um pouco mais embrionária. Mas, essencialmente, então, voltando para a renda, eu tenho quase que todos, né? Tenho varejo tradicional com os meus strip malls, tenho laje corporativa e tenho... o laje corporativa ainda está numa fase um pouco mais também inicial, e tenho o galpão logístico, que está no momento também, né, de crescimento do e-commerce. Então, novas demandas estão surgindo, né, para esses operadores, e a taxa de ocupação da cidade está altíssima. Sim. Né? Então, a gente está gerando mais área aí para atendê-los. E na frente de ganho de capital? E na frente de ganho de capital, esse sim a gente já olha com um pouco mais de cuidado, porque por conta desse movimento, né, Brasil, taxa de juros muito alta, a gente sabe que o imóvel, né, o apartamento, que é o principal produto quando você fala em ganho de capital, uma incorporação para vender apartamentos residenciais. A taxa de juros está muito alta, então as famílias estão com menos capacidade de conseguir financiamento, de conseguir crédito para a compra desses apartamentos, e em geral o perfil de compra é esse. Então isso é algo que a gente olha com um pouquinho mais de cuidado, porque a gente tem que ser assertivo para qual público hoje pode e está no movimento de compra, né? Então a gente acompanha muito as tendências, né, do que está acontecendo com a cidade, acompanha muito as tendências de perspectiva de economia também, porque é uma jornada muito longa entre comprar um terreno e regularizar e lançar e depois ter o prédio pronto, são quase 5 anos, né, se for um projeto rápido. Então a gente precisa, né, ter
toda Mais essa cautela. futurologia, exato. Aquilo que a gente falou, olhar para o Exato. presente e fazer um exercício de futuro ali. Exatamente. Então, hoje a gente está com um volume bem razoável de projetos em andamento. Acho que se somar todos os empreendimentos que a gente tem hoje na rua, dos quais a gente tem uma participação, mas somando o VGV total deles, a gente tem quase 2 bilhões de VGV que estão rodando e com várias incorporadoras. Tá bem interessante. Tem um volume interessante de negócio acontecendo. Muito bom, Fábio. Super obrigada. Um prazer conversar aqui com você hoje. Infelizmente, o nosso tempo está chegando no final, mas eu tenho certeza que o pessoal curtiu e vai ter oportunidade de saber mais ainda sobre o teu trabalho na Invescom, todos esses projetos que a gente está falando aqui na palestra do Cúpula Summit. Quero te agradecer aqui pelo tempo, pela generosidade em compartilhar. Agradeço. Obrigado pelo convite. Foi um papo muito gostoso. Obrigado. E para vocês que estão assistindo, gostaram do episódio, curtam e compartilhem com os contatos de vocês. Vamos levar a história aqui da Invescom, esse futuro do mercado imobiliário, para mais gente. Obrigada, até o próximo episódio. Modo Avião é um conteúdo original Imob Report, com realização da Cúpula, com apoio de Alpop, Pipe Mob, Laís, Auxiliadora Predial, Credialuga, Arbitralis e Remax. Na apresentação, Rodrigo Werneck, Renata Maciel e Michel Prado, com roteiros de Ângela Matos, produção Isabelle Saldanha e Ângela Matos, coordenação de produção Fabiana Fortes, direção de conteúdo Michel Prado, direção de produção Grace Nardelli, edição e pós-produção Dice Masters Podcasts Multimídia.